É um treinador que, pelo perfil, pelo que foi falado e pela comoção que causou a saída dele do Estudiantes, ele dá esperança de ser um nome que pode chegar e ajudar o Atlético. Agora, Então mesmo, no Atlético, será que ele coloca o Hulk nesse papel? Tem o Cassierra que chegou aí também, pode ter esse perfil, mas parece gostar do meia clássico, do centroavantão, sem muito... Estudiantes lamentando muito a saída, a imprensa argentina lamentando a saída, fazer um elogio ao trabalho do Atlético de bastidores, né? Mais uma vez, talvez não tenha sido o nome mais falado, o foco foi desviado para lá do Atlético. Dessa sexta-feira, dia importante lá na Argentina para o Eduardo Domingues, que vai ser o novo técnico do Atlético. Por quê, Thiago? Ele vai se despedir hoje do Estudiantes de La Plata, vai comandar o time no jogo contra o Sarmiento. Tá lá no itatiaesporte.com.br. Estudiantes confirma a despedida do Eduardo Domingues, técnico encaminhado com o Atlético. Hoje tem o jogo 5h45 da tarde, Campeonato Argentino. Joga em casa, o Estudiantes recebe em La Plata o Sarmiento. E logo após a partida, Thiago Reis, ele deve fazer um pronunciamento, uma despedida lá para a torcida do Estudiantes. O Diário Olé colocou lá, ó, bombaço, uma bomba em Estudiantes. Eduardo Domingues dirige contra o Sarmiento e vai para o Atlético Mineiro. Então, já estamos só naquele aguardo, Thiago, do hoje, ele se despedir do Estudiantes e marcar, inclusive, já está com as malas prontas para viajar aqui para Belo Horizonte, né? Para chegar a BH, quem sabe até o jogo de domingo, para acompanhar o Galo contra o América. Não vai dirigir o time, né? Contra o América, logicamente, mas já pode ver o jogo, né, Thiago? Um dos camarotes da Arena MRV. Imagino que... É um treinador que, pelo perfil, pelo que foi falado e pela comoção que causou a saída dele do Estudiantes, ele dá esperança de ser um nome que pode chegar e ajudar o Atlético. Agora, não dá, mais uma vez, para trocar um técnico com 6 meses. Chegar no final do ano, trocar o cara, velho. Espera ele no final do ano, aí faz mais um aninho de contrato com ele até o final de 2027. Lindo, lindo, lindo. E se for o caso, renova. Mas tem que deixar trabalhar. O grande problema, por que o São Paulo não trabalhou? É um treinador ruim? Não. Mas é um treinador que é um cara intragável. Entendeu? O dia eu acho ele ruim também. Até acho mais ruim do que intragável, quando eu não convivo com ele. Na verdade é o seguinte... Acho ele ruim. Mas ele saiu porque ele é intragável. Tá. Ok, mas os resultados também seriam suficientes para ele sair. Sim, os resultados foram péssimos. Desempenho péssimo. Igor, eu não gosto do estilo de jogo dele, do modelo de jogo do Sampaoli, mas eu torci para dar certo, infelizmente não deu. Também. Vida que segue. O Atlético tá tirando o treinador campeão argentino. Exatamente. Que acabou de renovar o contrato com o clube. Um vencimento. Então é uma grande contratação e quando o Diário Olé, pelo menos foi o primeiro lugar que eu vi também, que o Atlético estava acertando com o Eduardo Domingues. Há muito tempo eu não vejo uma comoção, assim, uma repercussão tão grande na Argentina. Entre veículos de comunicação, torcedores estudiantes lamentando muito a saída, a imprensa argentina lamentando a saída, fazer um elogio ao trabalho do Atlético de bastidores, né? Mais uma vez, talvez não tenha sido o nome mais falado, o foco foi desviado para lá do Atlântico, para o continente europeu, para treinadores portugueses. O Atlético está próximo de anunciar um cara que foi o nome falado há 2 dias, começou a ser falado, então o Atlético trabalhou bem. Também acho. Com um cara que foi muito bem no Estudiantes, que está longe de ser o maior orçamento da Argentina. Mas da que é um montagem grande de time que gosta. O Domingues, ele também gosta bem de um centroavante, né? Aliás, o Guido Carrijo, que é o centroavantão do Estudiantes, é capitão até do time, é aquele centroavantão mesmo. No Atlético, será que ele coloca o Hulk nesse papel? Tem o Cassierra que chegou aí também, pode ter esse perfil, mas parece gostar do meia clássico, do centroavantão, sem muita invenção de moda, Alexandre. Não é a melhor função pro Hulk jogar como centroavante, né? Ele já falou várias vezes que não gosta, né? Jogar exato. de costas pro gol. E aí pode-se ter uma situação, porque assim, eu acho que o Hulk não faz mais o lado de campo, embora tenha se destacado assim, né? O grande momento do Hulk no futebol europeu e no futebol asiático foi fazendo o lado direito, inclusive chegou à seleção brasileira assim, jogou uma Copa do Mundo, né, de 2014 pelo lado direito, até porque quando ele puxava pra dentro e batia pro gol com a potência do chute dele, era uma arma que os times dele tinham, né? Agora,
Um aspecto importante, ô Thiago, é o seguinte: a Nath destacou aí o fato dele repetir escalações, mas ele vai ter que passar por um processo de adaptação ao futebol brasileiro, né? Que é muito diferente do futebol argentino, né? Aqui a gente joga muito mais. Joga muito mais. Em que sentido? De calendário? De calendário. Ah, claro. O calendário. O calendário é muito diferente. Inclusive o Nacho saiu daqui por causa disso, né, Cláudio? O Nacho não se adaptou, o Nacho Fernando não se adaptou ao calendário. Nesse estudo que eu fui fazer lá, acompanhar um pouquinho dele, o último jogo foi o clássico, contra o Rinazia La Plata, e o 10 do Rinazia é o Nacho, dispensado pelo River, tá jogando no Rinazia La Plata, foi 0-0 o clássico com o Estudiantes. Exato, vai ter essa situação e um outro ponto que é diferente, né? O nível de pressão, o nível de cobrança é diferente do torcedor brasileiro pro torcedor argentino, é uma característica que a gente desenvolveu, né, nos últimos anos aí, fruto principalmente da rede social, mas de toda forma me agrada muito a maneira que o Estudiantes joga. É um time muito vitorioso no futebol argentino nos últimos anos, sob o comando dele e num cenário de extremo equilíbrio, né, Thiago? Isso é que é importante, o time dele se destaca num cenário de equilíbrio, porque Boca e River, o River tá passando por uma das maiores, aliás, a maior crise do River nos últimos 10 anos, né? Desde que ele voltou à primeira divisão do futebol argentino e ganhou aquela Sul-Americana e Libertadores em sequência, nunca tinha passado por uma River com uma crise como essa, e o Boca também não atravessa lá, né? Jogando Copa Sul-Americana, vai a Libertadores mais como figurante do que como favorito, como acontecia antigamente. Então, é muito importante isso. Ele conseguiu montar um time competitivo, um time forte, um time vencedor, num cenário de extremo equilíbrio que é o futebol argentino hoje.